No vídeo de hoje, nós vamos ter mais uma edição do Costa News, que, como você já sabe, é a melhor maneira de você se informar durante a semana, para você saber o que aconteceu, o que não aconteceu, o que vai acontecer e como isso impacta o seu bolso, né? Então, já trouxe aí para você a bonequinha do Round 6, que, caso você não saiba, é uma das séries Netflix que está fazendo mais sucesso no mundo no momento, e ela passou e deu conta essa semana das redes sociais, né? A gente teve na segunda-feira Facebook ficando fora, Instagram, o próprio WhatsApp. Então já me diz aqui nos comentários como que foi ficar quase que um dia inteiro sem as suas redes sociais, né? Muitos estão brincando que é mais ou menos como viver na Venezuela, em Cuba, onde você não tem acesso a essas redes sociais, tá? Então me diz aqui o que você achou, e caso você esteja chegando agora no canal, não esquece de deixar seu like, porque o seu like é muito importante para mim, e se inscreva e ative a notificação, porque tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo, às 18 horas, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre as bolsas de valores. O Ibovespa essa semana fechou estável, né? Então veja que praticamente fechou no mesmo ponto que começou, mas ali para terça, quarta-feira, o negócio ficou feio, chegamos a bater ali quase 108 mil pontos, né? E muito por conta da questão orçamentária americana. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, tá? Mas aí, uma vez que essa questão orçamentária foi praticamente resolvida, né? Pelo menos postergado, então os riscos se dissiparam, e isso fez com que a bolsa voltasse ao mesmo patamar, a bolsa brasileira e a bolsa americana, como você pode ver, teve um movimento semelhante. No entanto, ela acabou fechando a semana no positivo, aí, quase 1%, né? Então, aqui no Brasil, né, vamos falar um pouco do que está acontecendo por aqui. Por que existe um temor tão grande? Por que o mercado está tão medroso quanto está agora? E o problema da vez é o problema de sempre, né? É a inflação, né? A inflação a gente vem falando há muito tempo. Lá no meu Instagram eu sempre coloco lá uma noticiazinha que o Banco Central está dormindo, e de fato eles dormiram no ponto, mas aparece que eles estão acordando no momento, né? A inflação aí bateu mais de 2 dígitos, chegamos a 10,25% no IPCA, né? Não quer dizer que isso seja a realidade para você, porque eu acredito, né, quem está indo aí abastecer seu carro, quem está pagando conta de luz, quem está indo no supermercado comprar comida, sabe que a inflação está muito maior do que 10,25%, né? Então essa inflação oficial do governo, o IPCA, mas está muito pior que isso. E aí, finalmente, o presidente do Banco Central deu uma declaração dizendo que aparentemente tem uma expectativa de piora da inflação, né? Lembrando que o teto seria 6%, já estamos em 10%, e agora que ele resolveu falar que talvez a expectativa de inflação esteja realmente piorando, né? E já piorou faz tempo, não só a expectativa, mas a realidade. Então, esperamos que o Banco Central seja mais incisivo nas suas políticas monetárias, e dessa maneira a gente consiga controlar a inflação, porque o mercado já está projetando isso lá para frente, né? Então, a XP já soltou aí que a projeção de inflação para 2021 é de até 9%, mas provavelmente vão revisar para cima, vai ser até maior que essa, e isso acaba impactando várias outras questões, como a questão fiscal, como a questão do orçamento, que também vai começar a ser discutido agora no Congresso. Isso aí vai virar um outro problema. Então, a gente fica aqui como brasileiro correndo atrás do rabo, né? Então, a gente sempre fica ali em torno da inflação. Então, a gente tinha inflação, não tem mais, agora tem de novo, e a gente fica nessa e a gente não consegue evoluir como país. E não é só isso, né, que vem acontecendo aqui no Brasil, mas essa questão da inflação, né, continuando nela, não é um problema exclusivamente brasileiro, né? Ela vem aparecendo no mundo inteiro. Inclusive, eu trouxe um gráfico para você da inflação americana. Veja que até outubro, ali, mais ou menos, de 2020, a inflação estava em torno de 1% nos Estados Unidos, que já é a média dos últimos anos dos Estados Unidos, ou seja, muito controlado. E veja que atualmente a inflação americana subiu, e subiu muito, chegou a 5,2%, né? Então isso faz com que isso também impacte o resto do mundo, né? Então tem até uma declaração do Paulo Guedes, que daqui a pouco a gente vai falar dele, que ele disse assim: olha, a inflação do Brasil é 4%, 5%, né? Esperado estamos em 9%. Então, não estamos de tão mal, né, o que eu discordo dele, né, porque a inflação americana de 1 pulou para 5, então a brasileira pode pular para 9. Não acho que seja assim, tá? Mas essa questão dos Estados Unidos da inflação americana é por conta do que a gente já falou várias vezes, né? O Fed injetou um monte de dinheiro na economia, e isso está pagando o seu preço, né? Agora está acontecendo o que esperava-se que ia acontecer, a inflação não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, porque a inflação americana esparrama para o resto do mundo, né? E aí, falando aí mais sobre os Estados Unidos, né? Eu falei que ia falar sobre essa questão orçamentária.
Os Estados Unidos é altamente deficitário há muitos anos, tá? Há muitos anos, e eles vão elevando o teto da dívida deles para que eles consigam se financiar. E aí existia aí uma pendenga entre republicanos e democratas, e eles não estavam conseguindo chegar a um acordo para elevar o teto dessa dívida. E caso esse teto não fosse elevado, haveria aí um calote americano para suas dívidas, o que seria o caos no mundo financeiro, né? Se a gente achou que em 2008 houve o caos por conta da quebra do Lehman Brothers, se os Estados Unidos deixassem de pagar apenas uma faturinha das que eles têm para pagar, você acharia que 2008 foi um belo de um passeio no parque pelo que aconteceria. Mas é óbvio que republicanos e democráticas colocaram suas diferenças de lado, resolveram isso, então esse teto foi estendido, tá? Pelo menos pelo que eu li até dezembro, até um pouquinho mais aí, eles vão ter tempo para discutir, para ver o que vão fazer lá na frente, né? Porque assim como os políticos brasileiros, os políticos americanos estão empurrando o problema fiscal para frente, né? E isso é normal, né? Políticos precisam de dinheiro para fazer o que querem. Só que se não tem dinheiro em caixa, eles vão se endividando e vão aí jogando para os próximos governos esse problema, né? Então veja que isso não é exclusivo dos políticos brasileiros, né? E aí a gente está falando sobre Estados Unidos, falando sobre política, não tem como a gente passar esse Costa News sem falar da offshore do Paulo Guedes, né? Ele foi convocado essa semana para dar explicações, né? Então, a partir do momento que ele foi convocado pela Câmara, ele não pode deixar de ir, senão aí ele pode incometer num crime administrativo, né? Então ele vai ter que comparecer, e ele já deu uma declaração que na visão dele e na minha também não há conflito de interesse nenhum, né? Porque ele tinha uma offshore. O que é uma offshore? Uma empresa em um paraíso fiscal que é permitido pela lei brasileira, onde ele tinha dólares lá. E desde que o Paulo Guedes entrou no governo, né, junto com o Bolsonaro, enfim, houve uma desvalorização do real, e isso fez com que o dinheiro que ele tinha nessa offshore se valorizasse em reais, gente, mas em dólar nada mudou, né? Então, qual que é o problema, né? Estão vendendo aí na mídia que o Paulo Guedes teria desvalorizado o câmbio brasileiro para ganhar reais com essa offshore fora do Brasil, tá? Isso, na minha visão, é um estelionato intelectual, né? As pessoas estão deturpando as coisas para que faça-se uma narrativa onde o Paulo Guedes estaria desvalorizando propositalmente a moeda para ganhar dinheiro. Isso não faz sentido algum, cara. Não faz sentido algum, mesmo porque o Paulo Guedes já é muito rico, né? Não vai ser ele, para quem não sabe, ele é um dos fundadores do Pactual, que depois foi comprado pelo BTG e virou o PTG Pactual, tá? Então, não seria aí por alguns poucos milhões de reais que ele ia manchar toda a sua imagem, que, lembrando, né, uma hora ele vai sair do governo, como todos que estão lá, e ele vai voltar para o mercado financeiro. Se ele manchasse a imagem dele de qualquer forma, isso seria péssimo para a reputação dele, e sendo péssimo para a reputação dele, seria péssimo para os negócios dele. Então ele perderia muito mais dinheiro, tá? Então essa acusação, na minha visão, não faz sentido algum, mas vamos ver como é que vai desenrolar, né? Tudo pode acontecer no Brasil, né? Mas vamos lá. Saindo da parte política, né, graças a Deus, né, porque não adianta, a gente tem que falar de política, porque a política rege aí os dias do mercado, tá? Mas, pra falar a verdade, eu não gosto muito de falar de política, porque no final estão todos eles lá em Brasília para se aproveitar do povo brasileiro, né? Mas saindo da política, de vez em quando eles dão uma dentro, né? E na minha visão, o estado do Paraná, né, e consequentemente o Brasil, deu um passo importante em favor da liberdade, né, a partir do momento que o Paraná se tornou o primeiro estado do Brasil a regulamentar o homeschooling, né, a educação domiciliar, que já é no mundo inteiro regulamentada, mas no Brasil, para falar a verdade, nem sempre fica por último, então a gente ainda não regulamentou. Então, em termos federais, isso ainda está em discussão, mas pelo menos no estado do Paraná já está regulamentado, então é uma segurança para as famílias que optaram por educar suas crianças, né? Então, parabéns aí para o estado do Paraná. Eu gosto muito do homeschooling, acredito que esse seja um caminho viável para aqueles pais que, obviamente, querem fazer isso, tá? Então, isso não pode ser de maneira nenhuma, o Estado não deveria interferir nessa relação tão peculiar entre pais e filhos. É lógico que ele deve fiscalizar, enfim, mas para coibir abusos, né? Mas aqueles pais responsáveis que querem fazer não deveriam ser proibidos. Então, parabéns para o estado do Paraná, tá? Outra notícia importante, né, que é uma luz no fim do túnel,
é que a poupança tem um recorde de resgates de quase 8 bilhões de reais e no ano inteiro quase 23 bilhões de reais, né? É lógico que esse recorde de resgate a gente pode ver por uma ótica positiva e uma ótica negativa, né? Qual que é a ótica negativa? Talvez as pessoas estejam precisando do dinheiro que está guardado, né? Perderam emprego, enfim, estão utilizando esse dinheiro para pagar suas contas, né? Inflação bombando, enfim. Mas espero acreditar que não seja isso, né? Que as pessoas estão realmente descobrindo que a poupança não é um bom investimento, né? Ela rende 70% da Selic. Então, na pior das hipóteses, você pode migrar esse dinheiro da poupança para o Tesouro Selic e já vai ganhar aí 40%, 50% a mais de rendimentos, correndo inclusive menos risco, né? Porque, não sei se você sabe, a poupança ela está atrelada a um banco. Se esse banco falir, isso aí impactaria a sua poupança. Já o Tesouro Direto, né? Quando você está lá investindo no Tesouro Selic, enfim, você só tem um risco soberano, mas o risco soberano ele é muito menor do que qualquer banco do mercado, inclusive Bradesco, Itaú, enfim, grandes empresas. Então, fazer uma migração da poupança para o Tesouro Selic é uma diminuição do risco e um aumento do retorno. Então, na minha visão, é algo que todo investidor deveria fazer, tá? Mas nem tudo são flores, né? Obviamente, a gente está com uma série de riscos no momento no mercado, tá? Então, o principal é uma crise hídrica, né? Então, a gente vê aí que o estado do Paraná já está sofrendo bastante tempo sobre isso, agora isso está chegando em São Paulo, né? Então, o sistema Cantareira está baixo, daqui a pouco já vão falar de rodízio, tanto aqui no interior de São Paulo, onde eu moro, mas também na grande São Paulo. Então, isso, obviamente, vai impactar não só a parte de água, obviamente, saneamento básico e tal, mas também daqui a pouco energia, que já estão falando de racionamento. Então imagina, além de todo esse cenário que nós temos, que ano que vem ainda tem eleição, toda essa incerteza, entrarmos num racionamento de energia. Tá? Então o Brasil não é para amadores, tá? Então investir por aqui exige coragem, exige também uma boa estratégia, né? Porque como você pode ver, a inflação aí está destruindo o poder de compra da população. Coloquei até uma reportagem que o Gol, carro teoricamente popular, bate 90 mil reais e o Voyage já custa 100 mil reais. E aí carros aí um pouco melhores já vão estar buscando 150, 200 mil reais, enquanto a gente está falando que o poder aquisitivo da população só cai, tá? Então, o que eu vejo, né? Um cenário desafiador à frente. Espero que as pessoas que podem melhorar esse cenário, né, o Banco Central, o Congresso, o próprio Executivo, comecem a pensar, né, nessas questões para que a gente resolva esses problemas e possa voltar a ter aquele Brasil onde a gente cresce, aumenta o poder de compra da população e existe mais oportunidades para todos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa seu like se ainda não deixou e comenta aqui para mim o que você está achando do Costa News todo domingo às 18 horas, tá bom? Um forte abraço e até o próximo.